computador funciona da mesma forma que o cérebro funciona. Eles entendem lógica. Então, se eu conseguir estruturar a minha rotina de trabalho, qualquer rotina que seja, em passos lógicos, e eles são, tá? Sempre são passos lógicos, eu vou conseguir também transportar essas informações, dessa maneira como eu lido aqui no mundo físico material, para o computador, para o mundo digital também. E é justamente essa a grande vantagem de quem atua na área fiscal e tributária. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live onde nós vamos discutir estratégias que vão te ajudar a se tornar um profissional capaz de transformar horas de trabalho em minutos e, em consequência disso, se tornar capaz de produzir mais trabalhando menos, obter reconhecimento profissional e aumentar o seu próprio salário na área fiscal e tributária. Eu sou o Marcos Amorim e o tema de hoje é: preciso saber Excel para acelerar a execução das minhas rotinas fiscais e tributárias? Então, vamos abordar esse conteúdo, esse tema hoje. Antes da gente entrar no nosso conteúdo de hoje, eu quero convidar você para participar do workshop Transformando Horas em Minutos, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 6 e 10 de dezembro de 2021, onde eu vou ensinar para você em 3 aulas as 4 coisas que você precisa saber para conseguir acelerar até 95% das suas rotinas fiscais e tributárias. E tudo isso utilizando recursos que você já tem instalados aí no seu computador. Então, se você ainda não se inscreveu, é muito fácil. Aqui na descrição do vídeo ou no link da bio do meu Instagram, você pode clicar e fazer a sua inscrição. Deixar lá o seu e-mail para receber todos os nossos avisos. Vai ter um grupo de WhatsApp também para você estar a par de todas as novidades. Então, vamos lá começar o nosso conteúdo aqui hoje. E a primeira questão que eu trago já é vamos entender o que é você saber Excel, né? O que é você dominar Excel. É uma questão muito recorrente, né, das pessoas que me acompanham. Querem saber, cara, eu tenho que aprender Excel, eu tenho que dominar o Excel para poder conseguir acelerar as minhas rotinas fiscais e tributárias, para conseguir transformar horas de trabalho em minutos. E aí vamos discorrer primeiro sobre isso, vamos entender o que é eu saber ou dominar o Excel. Para que serve o Excel? Ele é uma ferramenta. Basicamente, ele é uma planilha eletrônica. Então, o que é que ele faz? Ele faz cálculos. A gente pode fazer tabelas, pode fazer gráficos e basicamente fazer cálculos. É uma excelente ferramenta para você analisar dados, tá? Porém, o que a gente propõe aqui não é que você simplesmente consiga analisar dados, mas que você consiga acelerar a sua rotina de trabalho, que você consiga reproduzir as tarefas manuais que você executa no seu dia a dia de trabalho no escritório dentro do seu computador. E para esse tipo de finalidade, o Excel, embora seja uma ferramenta muito poderosa, ela não é suficiente para que a gente consiga atingir esse tipo de resultados. Então, já de cara aqui eu te digo que você não precisa ser o cara do Excel, você não precisa saber de cabo a rabo como funciona, até porque ninguém sabe, né, como funciona o Excel, para que você consiga acelerar as suas rotinas de trabalho, as suas rotinas fiscais e tributárias. E aí, logicamente, surge a pergunta, né? A questão, tá, se eu não preciso dominar o Excel, não preciso ser o cara do Excel aqui do meu escritório para eu conseguir acelerar minhas rotinas de trabalho, o que é que eu preciso? Qual é a ferramenta que eu tenho que dominar para eu poder transformar horas de trabalho em minutos, para eu conseguir aqui os meus objetivos, né? De produzir mais trabalhando menos, aumentar meu salário, obter reconhecimento profissional. Me diz aí qual é que eu vou estudar esse negócio para eu dominar isso. E aí que tá. A principal ferramenta que você precisa ter, que você precisa saber utilizar para conseguir transformar horas de trabalho em minutos, né, na área fiscal tributária, qualquer outra área que você trabalhe, é o seu cérebro, por incrível que pareça. Por que eu falo isso? Mas pense o seguinte, tudo que existe, né, no planeta, fora dele, não sei, que foi criado pelo homem, primeiro ele foi pensado. Então, antes de eu estar, por exemplo, aqui tem um webcam que está me gravando e você está me assistindo no computador ou no celular. Então, isso tudo que a gente está utilizando aqui, esses aparatos tecnológicos, foram pensados na cabeça de alguém e foram construídos. Então, uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não leva em consideração é o projetar primeiro na sua mente aquilo que você quer construir, tá? E eu sei que tá muito filosófico essa conversa, a gente vai aterrissar isso, vai ficar bem concreto, mas
é importante que você entenda a importância, né? É importante que entenda a importância que tem você pensar na solução que você está buscando, no problema que você tem e como que você resolve ele. Por quê? Porque isso é o que vai fazer você transformar horas de trabalho em minutos, você executar suas rotinas de trabalho de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais eficaz. Então, assim, a primeira coisa que você precisa saber é como o seu cérebro funciona. E, mais uma vez, eu não estou viajando na maionese aqui não, eu vou explicar para vocês isso de uma maneira que vocês vão conseguir entender e que vai fazer total sentido na hora que vocês forem aplicar, que eu vou ensinar na live de hoje, aí na rotina de trabalho de vocês, certo? Então, assim, como que funciona o cérebro? Muito parecido com a maneira como o computador funciona. Daí eu já dou a primeira dica. Então, se eu entender como o meu cérebro funciona, logicamente, eu estou entendendo como o computador funciona e eu consigo conectar essas duas coisas, tá? Então, vamos lá. Como que funciona o nosso cérebro? Input, processamento, output, né? Entrada, processamento, saída. E como é que funciona o computador? Entrada, processamento, saída. É exatamente a mesma coisa. Ah, beleza, até aí tudo bem. Mas como que isso vai me ajudar a transformar a hora de trabalho em minutos, a executar as minhas rotinas fiscais e tributárias de forma mais rápida, mais prática e mais segura? Calma aí que a gente vai chegar lá. Então, partindo dessa analogia, né, ou dessa constatação, o nosso cérebro é como um computador, ou o computador é como o nosso cérebro, já que nós construímos um computador. Só que ele foi criado a partir de algo que já existia e, logicamente, a maneira como ele funciona, como ele processa as informações é muito parecida com a maneira como nós processamos essas informações também. Eu gosto de explicar isso com uma analogia, porque fica muito mais fácil de entender. Mas basicamente é o seguinte, cada coisa que você faz, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, é como se fosse um programinha de computador rodando na sua cabeça. Então, quando você levanta de manhã e vai escovar os dentes, por exemplo, você roda um programinha na sua cabeça chamado escovar os dentes. Quando você vai tomar banho, você roda um programinha chamado tomar banho. Você vai lavar os pratos, você roda um programinha chamado lavar pratos e assim sucessivamente. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que absolutamente tudo que você faz no seu dia a dia, você utiliza o seu cérebro para processar essas informações. Ele recebe informações, processa essas informações e a partir disso você toma uma decisão, você toma uma atitude. Tá? Dos exemplos que eu gosto mais de utilizar é a rotina de atravessar a rua. Então, quando você vai atravessar a rua, quando você para ali na beira da pista, você roda na sua cabeça uma rotina chamada atravessar a rua. E o que é que essa rotina faz? Então, partindo lá do princípio dos 3 fundamentos, você vai receber uma informação, entrada, processar essa informação e você vai dar uma saída, que vai ser a sua ação. É o resultado do processamento que você fez. Então, como que funciona isso na prática? Então, paro lá na beira da pista, olho para a esquerda, olho para a direita. Quando eu faço isso, o que é que eu estou fazendo? Estou coletando informações, então eu estou no processo de entrada. A partir do momento que eu tenho as informações na mão, eu olhei lá, vem carro ou não vem, sim ou não, né? O que é que eu faço? Eu tomo uma decisão. Só que eu simplesmente não tomo uma decisão aleatória. Olhei e vou decidir qualquer coisa que eu vou atravessar. Não, eu processo essas informações. Mas como que se dá esse processo? Né? Ou esse processamento de informações? Isso vai se dar de acordo com as regras que nós temos dentro da gente. Então, por exemplo, se eu olho para a direita, olho para a esquerda e vejo que está vindo o carro de um dos dois lados, né, não importa de qual lado é, eu decido que não vou atravessar a pista. Por quê? Porque eu posso me machucar, que eu posso até morrer nesse processo. Então, assim, essas informações que eu recebi, eu processei aqui dentro de mim, e com base no quê? Com base nas regras que eu tenho dentro de mim, eu tomei a decisão, o output, a saída, de atravessar ou não atravessar a rua. Então é importante, existem regras, né, dentro da gente, que a gente vai construindo aí regras, crenças, cada um pode chamar de um jeito diferente, mas existem informações que nós já carregamos dentro de nós que nos ajudam a processar, comparar essas informações e tomar uma decisão. Eu, por exemplo, já bati na lateral de um carro, já atropelei um carro atravessando a rua quando eu era criança e quebrei a perna. Então, essa é uma informação que eu tenho, por exemplo, dentro de mim. Cara, se eu atravessar a rua aqui com o carro vindo, eu posso me machucar. Posso quebrar a perna de novo, tá? Mas não necessariamente você precisa atravessar a rua para ter essa informação, né? É lógico que isso pode acabar acontecendo.
Pronto, então o que eu quero dizer com tudo isso? Observe como seguiu esses 3 passos. Entrada, processamento, saída. Vou lavar prato, a mesma coisa. Eu chego lá na beira da pia, eu vou olhar, tem prato na pia ou não tem? Então, informação, tem prato na pia. Aí eu vou tomar a decisão. Então, olhei, tem prato na pia, então lavar pratos. Olhei, não tem prato na pia, então não vou lavar pratos. Ou então, tem prato na pia, aí já posso entrar aprofundar mais o processo. Esse prato está sujo, esse prato está limpo. Não tem informações ali no prato que vão me dizer, vou coletar essas informações, vou processar com base naquilo que eu conheço, na minha experiência, e vou chegar à conclusão de que o prato está sujo, o prato está limpo, preciso lavar ou não preciso lavar o prato. Tá? Então, isso acontece o tempo todo. Vou escovar os dentes. A mesma coisa. Você acorda de manhã, cara, meus dentes estão sujos, eu estou com mau hálito, né? Estou com bafo aqui matinal, então vou escovar os meus dentes. Então, processamento, né? Entrada das informações primeiro, estou com bafo, acabei de acordar, está na hora de escovar os dentes. Processamento, nesse caso você vai lá e escova os dentes ativamente, e aí no final você está com os dentes limpos. Então, a gente pode ficar aqui a live em 3 horas só falando desse processo que acontece. E onde mais que esse tipo de situação acontece? No seu trabalho. Então, se você parar para observar, por exemplo, quando um cliente manda para você um movimento fiscal, tem lá uma operação de ativo imobilizado, o cara está pegando crédito de ativo imobilizado. E aí você olha para aquilo e fala, cara, não pode pegar o crédito de ativo imobilizado, eu vou reescriturar essa operação aqui, tirando o valor da base do ICMS e da alíquota. O que você está fazendo? Você está rodando uma rotina na sua cabeça que é zerar valores de ICMS das operações de ativo imobilizado. Tá? Então, uso e consumo, a mesma coisa. O produto é da substituição tributária, o cara lançou como tributação normal. Você roda um programinha na sua cabeça que identifica isso, vai lá e resolve o problema. Então, quando você entende isso, você agora começa a ter o poder de racionalizar as atividades que você executa no seu dia a dia de trabalho. Então, se eu estou lá no escritório, recebo um movimento fiscal e vou, por exemplo, conferir as notas, se tem nota ou não tem, como é que eu faço isso? Eu sigo um processo lógico. Eu rodo a rotinazinha aqui, ó, identificar documentos fiscais. E aí, como que eu executo isso? Pô, eu vou lá no site da Cefaz, eu pego o XML, baixo, gero um relatório, eu cruzo essas informações, eu imprimo no papel e vai lá e confiro, tico, e eu chego no resultado. Né? Eu pego essas informações, processo, as notas todas estão aqui, as notas não estão aqui, e aí eu falo com o meu cliente, caso seja necessário. Então, isso é uma maneira de você racionalizar as atividades que você está executando. Tá, o que é que eu ganho com isso? Né? Como que eu tiro proveito dessa informação que você acabou de me passar aí? Então, ó, quando você entende isso, né, que tudo tem esse comportamento lógico, você consegue começar a identificar e a mapear o passo a passo de cada uma das rotinas que você executa. Lembra que eu falei um pouco mais cedo? O computador funciona da mesma forma que o cérebro funciona. Então, o que é que esses dois equipamentos entendem? Eles entendem lógica. Então, se eu conseguir estruturar a minha rotina de trabalho, qualquer rotina que seja, em passos lógicos, e eles são, tá? Sempre são passos lógicos, eu vou conseguir também transportar essas informações, essa maneira como eu lido aqui no mundo físico material, para o computador, para o mundo digital também. E é justamente essa a grande vantagem de quem atua na área fiscal e tributária. Por quê? Porque eu consigo pegar as informações, por exemplo, eu tenho uma nota fiscal na mão, um DANF, né, em papel. Então tem lá o valor total da nota, o valor total dos produtos, a alíquota do ICMS, tem uma série de informações. E essas informações também existem no formato digital, lá no arquivo XML. Então, se eu souber como manipular as informações de um arquivo XML ou de um arquivo TXT, isso quer dizer que eu consigo utilizar um computador para processar a tarefa, para fazer a tarefa no meu lugar, ao invés de eu ter que executar isso no papel, por exemplo, na calculadora, ou calculando na mão, o que quer que seja. Então é uma grande vantagem entender o fluxo de trabalho, o fluxo de funcionamento das suas rotinas, manuais mesmo, tá? Não estou falando aqui de você criar nenhuma rotina automatizada ainda, estou falando de você simplesmente observar e perceber como que você já faz as suas atividades no dia a dia. E aí, uma vez que você entende isso, você consegue
transformar esse passo a passo numa rotina automatizada. Tá, beleza, Marcos, mas como que eu faço isso na prática? Como é que eu transformo essa teoria toda que você me trouxe aí em algo que realmente, cara, eu vou pegar uma tarefa aqui no meu trabalho e eu vou automatizar isso? Então, é uma dificuldade, inclusive, que eu percebia muito nos meus alunos, né, lá no começo do curso. Então, eles chegavam, faziam um curso e não conseguiam utilizar ou aplicar no trabalho deles esse conhecimento, né? Pegar uma tarefa, lá, uma rotina de trabalho e automatizar ela. Quando foi que isso mudou? Conversando com os meus alunos, eu comecei a procurar entender por que eles não estavam conseguindo gerar o resultado, pegar aquilo que eu estava ensinando e aplicar lá no trabalho deles. E aí o que aconteceu? Eu comecei a descobrir qual era o problema. Então, embora tivesse todas as informações lá, né? Então, o programa é esse, funciona assim, você vai estudar isso, aquilo, vai construir dessa forma. Mas quando chegava na hora do vamos ver, não conseguia sair do papel. E o que é que eu identifiquei? Justamente isso. Estava faltando esse passo anterior, que é você construir a lógica de como a coisa tem que funcionar. Então, estava faltando ensinar a eles como utilizar o próprio cérebro para estruturar uma rotina. De maneira que quando isso estiver estruturado, para eu passar isso para o computador, é um tapa. Porque eu só preciso dizer, como é que eu falo isso em computadores, por exemplo? E aí eu consigo transferir essa ideia daqui, ou esse passo lógico, para dentro da ferramenta que eu estiver utilizando, seja ela qual for, e eu vou conseguir automatizar a minha rotina de trabalho. Então, desse problema, dessa situação, nasceu um método que eu chamo de DMI. Tá? E por que DMI? O que é DMI? Então, o D é de definir um problema, o M de mapear os passos e o I de implementar a solução. Então, quando você fala, cara, qual é a ferramenta que eu tenho que estudar, que eu tenho que aprender, porque eu vou estudar essa ferramenta toda para poder já começar a resolver os meus problemas aqui. Você está no I, que é a implementação, que é a utilização da ferramenta. Só que, cara, você ainda não sabe nem qual é o problema que você vai resolver. Você ainda não mapeou quais são os passos desse problema. Como que você vai implementar? Não vai sair nada. Então era justamente esse o problema lá que eu tinha com os alunos. Eles tinham todo o ferramental, sabiam como utilizar, mas, cara, como é que constrói? Qual é o problema que eu vou resolver? Como que eu resolvo esse problema hoje já no meu dia a dia de trabalho? Não tinha, faltava isso, tá? E aí, quando eu mapeei, identifiquei isso, criei esse método, e aí fui lá e entreguei isso para os meus alunos, aconteceu o seguinte, o meu primeiro aluno, foi a minha cobaia, né, o cara que testou esse método, foi um cara chamado Rafael Alves. O Rafael é um cara que ele entrou no meu curso, ele estava desempregado, inclusive, pediu dinheiro emprestado para a mãe, até conta essa história para a gente no podcast. E aí ele entrou, começou a estudar, passou um tempinho, ele conseguiu um emprego. E aí, nesse meio tempo, ele lá no emprego, a gente conversando, ele me trouxe essa dificuldade de implementar as coisas que ele estava aprendendo no curso lá no trabalho dele. E aí a gente foi lá e estruturou um problema que ele tinha no trabalho, utilizando esse método DMI, e aí ele foi lá e colocou isso em prática. O que é que aconteceu? Ele tinha 20 dias de empresa quando ele fez isso, tá? Então ele pegou uma rotina. Que rotina era? Precisava fazer uma série de conferências. Então a gente pegou uma conferência específica que ele fazia, e ele trabalha numa empresa que tem 87 filiais, é uma multinacional, só no Brasil são 87 filiais. E aí, o que esse cara fez? Ele e mais 2 colegas demoravam 2 horas, os 3 juntos, para poder executar essa tarefa. E aí, através da aplicação desse método que eu ensinei para ele, o método DMI, ele conseguiu executar o trabalho que ele e mais 2 colegas faziam em 2 horas em 5 minutos. Ele sozinho conseguiu fazer o trabalho de 3 pessoas, né, 87 filiais, em 5 minutos. E o que é que aconteceu a partir daí? A chefe dele, que é a coordenadora do setor, viu isso e falou, não, cara, você vai ser o cara que vai cuidar da parte de automatização das rotinas fiscais aqui da gente. Eu quero que você fique pensando em soluções para a gente ganhar tempo. Então, esse cara tinha 20 dias de empresa quando isso aconteceu. Depois passou-se um certo tempo, a empresa criou um cargo específico para ele ocupar, por causa dessa habilidade que ele desenvolveu, e contratou uma pessoa para fazer o que ele fazia. Então, por que uma empresa vai fazer isso? É uma empresa que está no mundo todo, né, que tem 87 filiais, só no Brasil. Por que uma empresa vai fazer esse investimento? Porque essa habilidade é muito importante. Então, esse método que eu estou falando aqui para vocês, ele tem o poder de organizar suas ideias, de criar esse passo a passo
E uma vez que você tem isso pronto na mão, é muito fácil de você aplicar o passo a passo, né? Utilizar um programa qualquer e construir uma rotina automatizada. Então, por isso que eu falei, né, um pouquinho antes. Qual é a ferramenta que eu tenho que aprender a utilizar? É o próprio cérebro que você tem. Então, ele já tem tudo que você precisa para estruturar da forma, e depois você só precisa de um tradutor, digamos assim, né? Então, uma linguagem que vai traduzir aquilo que você idealizou aqui e vai entregar para o computador para que ele faça a execução disso para você. Então, beleza. Apresentei para vocês esse método, né? Definir um problema, mapear os passos e implementar a solução. Como é que funciona esse tal de definir um problema? O que é um problema? Então, uma das coisas que eu mapeei aqui com os meus alunos foi justamente isso. Então, ó, eu tenho uma vontade de automatizar aqui as minhas rotinas de trabalho. Então, quando eu chegava para o aluno e perguntava, cara, o que é que você quer automatizar aí? Tudo. Eu quero automatizar o setor fiscal todo. Bom, beleza, isso aí todo mundo quer. Só que você não consegue fazer tudo. É a mesma coisa que você chegar e dizer assim, ó, hoje, primeiro dia do mês, eu vou chegar lá no escritório e eu vou fazer meu trabalho do mês todo. Em 2 horas. Você consegue fazer isso? Não. Por quê? Porque tem etapas que precisam ser cumpridas. E a mesma coisa é esse processo de você acelerar suas rotinas fiscais e tributárias, você transformar horas em minutos. Então, existe uma maneira que é mais fácil para que você consiga atingir os resultados. Como que você tem que fazer? Ou qual é a maneira como eu recomendo que você faça? Você não precisa dominar o Excel. Você não precisa saber tudo de Excel. Também não precisa dominar o VBA, que é a ferramenta que está lá por trás do Excel e que vai ajudar a gente a automatizar as nossas rotinas fiscais e tributárias. O que é que você precisa saber se você quiser acelerar o seu trabalho, suas rotinas de trabalho, transformar horas em minutos, como eu gosto de dizer? Você precisa aprender 4 coisas. Que 4 coisas são essas? Você precisa aprender a inserir, extrair, alterar e deletar dados. Tá? Mas da onde? De arquivos SPED e arquivos TXT. Basicamente é esse passo a passo que você vai seguir. Então, quando eu entendo, né, quando eu domino essas 4 habilidades, que são coisas básicas, eu consigo resolver até 95% dos problemas da área fiscal e tributária. E por que isso acontece? Pô, pensa comigo. Você atua aí no setor fiscal do escritório de contabilidade ou na área fiscal tributária de uma empresa industrial, comercial, não importa. Você vai perceber que o tempo todo a gente está lidando com arquivos XML e arquivos TXT. A gente passa o mês todo lidando com arquivos XML, recebendo nota fiscal, emitindo nota, e aí no final do mês a gente processa tudo no início do mês seguinte, condensa todas essas informações, coloca isso dentro de um arquivo TXT e manda isso para o fisco. Então, em resumo, em essência, né, o trabalho hoje na área fiscal tributária, ele se resume a você analisar dados e gerar insights, analisar e manipular dados, informações e arquivos XML em TXT. Então, se o trabalho é basicamente esse, deixa eu beber uma aguinha aqui. Isso quer dizer que se eu tiver essas 4 habilidades, né, vamos pegar o caso do arquivo TXT. Então, eu preciso saber inserir registros no arquivo SPED, preciso extrair informações desses registros, preciso saber alterar informações dentro de um arquivo SPED. Por exemplo, quero zerar lá o valor do ICMS das operações de uso e consumo, alterar informações e deletar registros. Então, às vezes, isso é necessário. Então, com essas 4 habilidades, eu praticamente zero tudo que eu preciso para manipular as informações ali dentro de um arquivo do SPED fiscal, de um arquivo TXT no formato, arquivo TXT no geral, tá? Então, dominando essas 4 habilidades, eu sou capaz de fazer isso. E aí, uma vez que eu entendo, né, e domino essas habilidades, eu vou associar isso lá com o DMI. Então, eu vou definir um problema, mapear os passos, como eu já sei, né, essas 4 funções básicas, eu depois só vou pegar isso e transformar para uma linguagem do computador consiga entender. Então, vamos usar um exemplo prático disso. Vamos pegar a operação de uso e consumo. Eu quero zerar os valores de ICMS das operações de uso e consumo. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que você vai fazer é definir um problema. Qual o problema que eu quero resolver? O problema que eu quero resolver é definir zerar os valores de ICMS das operações de uso e consumo. Beleza, entendi isso. Então, qual o próximo passo? O próximo passo é eu mapear os passos da solução.
Então, tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, tem até uma camisa, era para ter vindo com ela hoje, que diz assim, ó, se você já fez, você já sabe. Por que eu falo isso? Você já zerou informações de operações de uso e consumo em arquivos SPED? Com certeza já. Todo mundo quer atuar, a não ser que você esteja querendo entrar na área fiscal tributária, seja um estagiário, esteja na faculdade aí, provavelmente você já fez isso. Então, você já conhece o passo a passo, você já conhece a rotina. A gente conecta lá com o começo da nossa live, né? De usar o seu cérebro, das rotinas, das coisas que você faz no dia a dia. E existe uma sequência lógica. Então, aquele mesmo raciocínio que a gente usou lá para atravessar ruas, escovar os dentes, lavar prato, a gente vai utilizar agora para construir a minha rotina de zerar as informações de operações de uso e consumo. Então, como que eu faço isso? Então, eu vou pensar um pouquinho sobre isso. Ó. Qual a primeira coisa que eu faço? Ó, eu vou abrir o arquivo e vamos pensar assim. Ó, qual a maneira mais eficiente de você utilizar esse método, né? O método DMI? É você raciocinar como se você fosse o homem das cavernas usando um computador. Vou explicar. Então, ó, a gente tem hoje o PVA, por exemplo. Então, eu pego o SPED, importo dentro do PVA, e lá dentro do PVA eu faço as alterações que eu quero. Eu vou procurar as notas, os CFPs lá, identifiquei, vou lá e zero as informações. Só que você tem um intermediário, né? Você precisa de um outro programa para poder fazer essas manipulações. Então, como seria aí o homem das cavernas mexendo no computador? Seria você abrir o arquivo TXT e na unha procurar lá o registro, procurar lá a informação e fazer essa alteração diretamente no arquivo, tá? Por que isso é importante? Porque é justamente assim que a gente vai instruir o computador a fazer para a gente. Então, ó, primeiro passo, eu vou abrir o arquivo TXT. Abrir, beleza. Segundo passo, eu vou identificar o registro onde eu devo encontrar lá as operações de uso e consumo. Que registro é esse? Marcos, eu não sei quais são os registros, eu nunca abri um arquivo TXT. Quando eu abro aquilo ali, eu fico completamente perdido. Então vamos lá. O arquivo SPED, ele tem um formato de registros. Então, cada primeira informação que você tem lá, você tem um pipe e você tem o nome do registro, tá? Então, onde que eu vou achar as informações para saber se a operação é ou não de uso e consumo? Tem dois registros onde eu vejo isso. O registro C170, que é onde eu tenho as informações dos produtos que são transacionados ali, basicamente os produtos que eu comprei, e eu tenho o registro 6090, que é o resumo, o registro analítico, né, que ele junta ali os produtos que tiverem mesmo CFAP e CST ali, que ele agrupa, tá, por esse conjunto. Beleza. Então, como que eu faço agora para identificar? Então, abri o arquivo TXT, agora eu vou procurar linha a linha. Então, vai ter o registro 0000, 0001, 0005 e assim vai. E aí eu vou chegar um momento que eu vou topar lá com o registro 670. Então, ó, passo 1, abrir o arquivo TXT. Passo 2, procurar o registro 670. Então, vou lá, linha a linha. Beleza. Depois, passo 3, achei o registro 670. Qual a próxima coisa que eu vou fazer? Procurar o campo do CFAP. Então, terceiro passo, procurar, verificar o CFAP daquela operação. Aí, ó, encontrei o CFAP. Aí vou verificar uma coisa. Esse CFAP é de uso e consumo, sim ou não? Você vai se questionar isso. Como que eu sei que o CFAP é de uso e consumo? Ah, eu sei que um 556 é o CFAP de uso e consumo. Olha aí as regras já entrando. Então você está lá, captou aquela informação, olhou lá o CFAP. Você vai comparar isso com o quê? Com a informação que você já tem. Cara, eu sei que a operação de uso e consumo usa o CFAP 1556, 2556, 1407 ou 2407. Basicamente é isso aí. Tem lá os combustíveis também, mas vamos simplificar aqui. Então, assim, eu sei, por experiência própria, que o CFAP 1556 é um CFAP de uso e consumo. Então, tem essa regra aqui. Então, eu vou comparar isso. Se o CFAP que eu estou vendo lá no registro 670 é igual ao registro que eu tenho aqui, igual ao CFAP, né? O CFAP de 670 é igual ao CFAP que eu tenho aqui, então isso quer dizer que é uma operação de uso e consumo. E se for, eu quero zerar. Aí eu vou lá alterar a informação. Tá? Foi daquelas 4 habilidades que eu falei, eu vou alterar a informação de um arquivo SPED. Então eu vou lá no campo base do CMS, que o valor que tiver lá eu vou tirar e vou colocar 0. Alíquota, tirar e colocar 0. O valor do CMS, tirar e colocar 0. Pronto, fiz isso. Então o que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer uma alteração dentro de um arquivo SPED. Tá? E observe que eu não estou utilizando nenhuma linguagem de programação, não estou dizendo para você que use a linguagem tal, a função y, x, e não. A gente está simplesmente mapeando passo a passo como que a nossa rotina tem que funcionar. Pronto, fez isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar o próximo registro, depois o próximo, e assim vai.
Pronto. Então, agora que eu construí minha rotina, só dar uma revisadinha nela, abrir o TXT, identificar o registro 670, vamos falar de 670. Depois que eu identifiquei o 670, eu vou verificar o CFP, aí eu vou para a rotina. Se for igual a 1556, 2556, 1407, 2407, então zerar as informações de uso e consumo da nota de base ali que tem valor de CMS. Se não, caso contrário, seguir. Então, entenda, observe que eu estou usando uma linguagem lógica. Se isso acontecer, então, faça aquilo. Né? Então, se essa situação for verdadeira, então, haja dessa forma. Então, isso é o quê? Uma linguagem lógica. E a gente usa isso o tempo todo, embora a gente não perceba na maioria das vezes, para estruturar as nossas rotinas diárias. Então, toda a rotina que você executar aí no seu trabalho, se você parar para pensar sobre ela, você vai encontrar um passo a passo, um caminho lógico de como que você executa essa rotina. E uma vez que você tem isso na mão, aí é uma conversa, é mais ou menos aquela conversa do tradutor. Eu falo uma coisa, o tradutor vai lá e traduz para a linguagem da pessoa que está me escutando. Só que aí vai ser você e o computador. Então, quem é a pessoa que faz essa tradução? Que traduz aquilo que você quer fazer? Cara, eu quero abrir um arquivo TXT. Aí você vai chegar para o computador, abre o arquivo TXT. Ele não vai entender você. Então, você precisa de um tradutor. Esse tradutor é uma linguagem, tá? Uma linguagem de programação. E como eu falei, você não precisa saber tudo que tem dentro da linguagem de programação. Não precisa ser um fera da programação. Você precisa saber 4 coisas. Inserir, extrair, alterar e deletar informações. Pronto. Então, dentro disso aqui, o que eu quero? Eu quero abrir um arquivo TXT. Então, eu vou lá para o tradutor, né, que é a linguagem que eu estou utilizando, e falo, cara, diz para o computador aí que eu quero que ele abra um arquivo TXT para mim. Ah, mas eu não sei, Marcos, como é que faz isso. Então, você não sabe como faz, mas você já sabe como tem que funcionar, ou o que tem que fazer, ou qual é o resultado final que tem que gerar. Então, o que você pode fazer? Você vai lá na internet e pesquisa. Como abrir um arquivo TXT? Nesse caso, a ferramenta que eu aconselho que vocês utilizem é o VBA, que está dentro lá do Excel. Tá? Não é uma ferramenta do Excel, não é um próximo passo do Excel. Você não precisa saber Excel para poder aprender VBA. Ela é simplesmente uma ferramenta que está ali dentro. Né? É a base sobre a qual o Excel foi construída, que o Word foi construído, que o Outlook foi construído. Então, todos os programas do pacote Office têm como pano de fundo ali o VBA. Então, a gente vai utilizar essa ferramenta ou essa linguagem para ajudar a gente a traduzir essas ideias que a gente construiu aqui para dentro do computador. Tá? E por que VBA? Porque não é outra linguagem. A gente fala, melhor Python, é melhor C Sharp, é melhor Java, e cada um fala uma coisa. Por quê? Nós não somos programadores, nós somos profissionais da área fiscal e tributária que usam recursos de programação para acelerar as nossas rotinas, para transformar a hora de trabalho em minutos. Então, o que é que a gente tem que procurar fazer? Tirar o melhor proveito dessas ferramentas, sejam elas quais forem. E no meu caso, eu acredito que para quem está começando, para quem não tem intimidade, a melhor ferramenta para transformar horas de trabalho em minutos dentro da área fiscal e tributária é o VBA. Por quê? Porque é uma ferramenta que já está instalada no meu computador, eu não preciso instalar nada diferente, nada de novo, não tem pacote, configuração, todas aquelas coisas complicadas que os programadores fazem. Já está tudo pronto, é só eu chegar lá e colocar o meu passo a passo para rodar. Então, eu vou entrar lá no VBA, vou criar uma rotina e eu vou dizer, computador, VBA, importa o arquivo TXT para mim. Cara, eu não sei. Você vai pegar e vai na internet. Para quê? Procurar esse passo 1. Então, note como você estrutura isso, você até fica mais seguro, você não fica mais perdido. Cara, eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei nem por onde começar. Você sabe onde começa, sabe onde termina o processo que você está desenvolvendo. Por quê? Porque é lógica. Não é a linguagem que você está utilizando. Não vai mudar o resultado final se você fizer no VBA, se você fizer no Python, se você fizer no Java, aonde quer que você vai fazer. O resultado final tem que ser exatamente o mesmo. Então, não é a linguagem de programação. É a lógica que você estruturou quando você fez esse passo a passo aqui que eu ensinei você a fazer. Então, passo 1, abrir arquivo TXT. Cara, eu quero fazer no Python. Então, beleza, você vai pesquisar como abrir arquivo TXT no Python. Vai aparecer um bocado de informação ensinando para você isso na internet. Ah, eu quero fazer no VBA. Como abrir arquivo TXT no VBA? Vai aparecer um bocado de informação para você ensinando como é que faz. Como que eu faço para abrir um arquivo TXT no Java? Vai aparecer lá um bocado de informação ensinando. Entende? Então, assim, você sabe o que fazer.
Agora, como que eu traduzo isso para o computador, utilizando a ferramenta, o tradutor que eu quiser? Aí vai ficar a gosto de cada um, a critério de cada um. Eu aconselho que você use o VBA, porque já está tudo instalado, está tudo pronto. É só chegar lá, colocar os comandos e colocar as coisas para rodarem. Então, isso vai fazer com que você acelere, com que você consiga transformar horas de trabalho em minutos, sem necessariamente precisar estudar anos e anos, fazer uma faculdade de programação para conseguir fazer isso. Você vai simplesmente resolver um pequeno problema, um probleminha simples, e você vai ganhar horas de trabalho com isso. Com essas horas que você vai ganhar, você vai investir mais um pouquinho do seu tempo para poder aprender a acelerar outra rotina, e assim vai, vira uma bola de neve. Você vai ganhando cada vez mais tempo e experiência, e com isso você vai conseguindo se tornar um profissional capaz de executar suas rotinas de forma muito mais rápida, mais prática e mais segura. Então, no workshop que a gente vai fazer de 6 a 10 de dezembro, eu vou ensinar passo a passo como que você constrói uma rotina dessa. A gente vai construir junto, você vai terminar lá o evento com a sua rotina na mão, né? Você sabendo como é que constrói isso um passo de cada vez. Então, se você ainda não fez sua inscrição, é muito fácil. Aqui na descrição do vídeo ou no link do meu Instagram, tem lá o linkzinho, é só você clicar. Você vai cair numa página, deixa o seu e-mail, depois vai cair numa página de obrigado e lá vai ter um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai passar todas as informações sobre o evento. Então vai lá, se inscreve, não perde esse evento, porque você vai aprender muita coisa útil, você vai aprender a transformar horas de trabalho em minutos e se tornar um profissional capaz de produzir mais, trabalhando menos, aumentar seu próprio salário e obter reconhecimento fiscal, conhecimento profissional na área fiscal e tributária. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima live. Até lá. Tchau, tchau.